Diz assim a palavra do Senhor: Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Eu quero repetir esse versículo. E o Senhor disse a Josué, e o Senhor diz nesta noite à Batista Vida: Não temas, porque os tenho dado na tua mão, e nenhum deles te poderá resistir. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós lemos a tua palavra, e hoje nós cremos que o Senhor tem algo a tratar conosco, algo a liberar sobre a nossa vida. Assim como o Senhor disse a Josué, o Senhor também diz para nós: Não temas, porque o Senhor dará o nosso inimigo nas nossas mãos, e nenhum deles poderá resistir. Abrimos o nosso coração à tua palavra e te louvamos em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Pode se sentar por um instante no seu lugar. Aleluia. Meus queridos, nós temos aqui como o líder da nação Josué. Josué é esse que depois da morte de Moisés vai assumir a liderança do povo. Liderança espiritual, liderança administrativa, liderança de guerra. Josué é esse homem que se posiciona agora e assume o posto de maior importância diante da nação de Israel, conduzido e direcionado por Deus para liderar aquele povo. Então ele exerce todos os níveis de liderança. Ele vai administrar o povo, ele vai gerir o povo, mas ele também vai julgar aquele povo. Mas ele também exerce a função de líder na guerra. Ele lidera todos os soldados de Israel. Então Josué é alguém que está ali à frente. Uma das características mais importantes de Josué é que ele é um homem estrategista, muito inteligente, um homem já dotado de capacidades divinas e que está à frente do povo e coordena o povo com excelência. Agora é interessante que nesse momento nós temos aqui sendo citado um povo chamado de Gibeon, uma cidade chamada Gibeon. E essa cidade é uma cidade que faz uma aliança com Josué. É uma cidade forte, é uma cidade imponente, é uma cidade rica, que faz uma aliança de paz, um tratado de paz com Josué. Então, esse povo de Gibeon tinha uma aliança com o povo de Deus. E então, um certo dia, na região montanhosa na qual Gibeon estava localizada, os reis do povo dos amorreus, esses reis, esses reinados, eles então se reúnem contra o tratado de paz, contra a aliança, contra o acordo que Josué havia feito com Gibeon. Então eles se reúnem, e a Bíblia diz que os 5 reis dos 5 povos amorreus se reúnem então e tramam uma guerra, tramam cercar a cidade de Gibeon, para que eles pudessem então destruir toda aquela cidade, pela raiva que eles estavam do tratado de paz que havia sido feito do povo de Deus com aquele povo. Então o primeiro passo é que o inimigo se levanta com inveja. O inimigo se levanta porque havia uma aliança poderosa sendo feita através de 2 povos fortes. E o inimigo então, preocupado e com uma certa inveja, se levanta para destruir aquilo que estava sendo considerado aos seus olhos como algo que estava crescendo, algo que estava prosperando. E o inimigo resolve se levantar. Quantas das vezes a gente está fazendo tratado de paz? Quantas vezes a gente faz o tratado de paz dentro de casa, com alguém? Quantas vezes a gente vai fazer uma aliança e tudo está indo bem, tudo está prosperando, tudo está caminhando bem, e aí o inimigo se levanta. Nunca vi o inimigo querer tanto se levantar assim nos momentos que a gente acha que está tudo dando certo. Muitas vezes está assim, está tudo indo bem, aí o inimigo se levanta. E o inimigo se levantou, irmãos, não foi um só, foram 5. 5 reis se agrupam, se juntam, sitiam a região montanhosa de Gibeon. Eles cercam a cidade de Gibeon. 5 exércitos poderosos, 5 reis, 5 reinados, 5 exércitos estão agora sitiando essa cidade. E então, cercados pelos inimigos, cercados por 5 exércitos,
Então ali, o povo de Gibeon entende, não tem como vencer essa batalha. Mas nós temos uma aliança com o povo que serve a um Deus que é poderoso. Nós temos uma aliança com o povo, na qual o Deus deles tem dado livramento sobre eles. Nós temos uma aliança com o povo que tem vencido batalhas que pareciam impossíveis. Manda uma mensagem para Israel, manda uma mensagem para os hebreus, manda uma mensagem para Josué. Então Josué recebe agora uma mensagem de Gibeon, e é o texto que nós lemos. Gibeon diz assim: Josué, não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e nos livra, nos ajuda. Naquela mesma hora, Josué, ele se levanta e fala: eu vou honrar a minha aliança, eu vou honrar o meu pacto, eu vou honrar esse tratado que eu fiz com esse povo, eu tenho palavra. Aqui já fica uma lição para nós, irmãos. Quando você estabelecer algo, quando você fizer algum acordo, cumpra, tenha palavra. Josué fala: eu tenho palavra, eu vou cumprir o meu acordo, eu vou cumprir essa aliança que eu fiz com o povo de Gibeon, eu vou levantar contra eles, eu vou liberar a favor deles, perdão. E aí então Josué vai fazer uma oração: Deus, eu preciso da tua ajuda, nós vamos até lá. E aí a Bíblia diz que a palavra do Senhor vem a Josué: Josué, não temas, porque a cada um destes povos que se levantaram contra a cidade de Gibeon, eu os entregarei nas tuas mãos. Quando essa palavra de Deus é liberada para Josué, porque Josué está se levantando para defender a cidade de Gibeon. Então agora Josué está indo com essa missão, Josué está indo com essa palavra, Josué está indo com uma voz que ecoa do céu dizendo para ele: eu serei contigo, não temas. Josué é um homem inteligente, estrategista. O que ele faz? Ele recebe do céu uma palavra, uma direção, e então ele vai viajar por toda a madrugada, por toda a noite, com a intenção de pegar os exércitos de surpresa. Então ele viaja toda a noite com todos os exércitos, e ele chega ali então aonde Gibeon está cercada, sitiada, e então é a hora do ataque, é a hora da batalha. E o versículo de número 10 de Josué, capítulo 10, Josué 10:10 vai dizer assim: e o Senhor os conturbou diante de Israel. Quando o exército de Israel chega para a batalha, chega com uma palavra, chega com uma direção de Deus. Nós temos agora Deus cumprindo inicialmente, logo de cara, a sua palavra. Assim que eles chegam, a batalha ainda não começa, a guerra ainda não começa, não tem fio de espada contra fio de espada, ainda não tem sangue derramado, mas a palavra do Senhor diz que na hora que Josué chega, antes de dar o grito de guerra, antes de levantar a bandeira da batalha, Deus já estava confundindo os inimigos. Quando nós temos uma palavra, carregamos uma palavra, quando Deus diz para nós: não temas, eu entregarei o inimigo, pode ir para a batalha, porque mesmo antes de você levantar a espada para guerrear contra o inimigo, Deus já está trazendo confusão no meio deles, Deus já está confundindo os inimigos, Deus já está colocando medo no meio deles, porque o Deus que nós servimos é um Deus que faz e traz confusão no meio dos nossos inimigos. Aleluia! Antes de você começar a batalha, antes de você começar a guerrear, Deus está trazendo confusão ao meio do inimigo. A Bíblia diz que Deus está trazendo confusão. Josué recebe a palavra, Josué recebe de Deus: não temas, vai, eu vou te dar todos nas tuas mãos, vai, eles não vão resistir. Josué fez o quê? Fala comigo. Josué teve fé e obedeceu. O que nos distingue daqueles que vão viver ou não o sobrenatural é ter fé e obedecer aquilo que Deus nos diz, porque Deus já tem uma palavra para cada um de nós: não temas, eu sou contigo. O que nos falta é a fé e a obediência para seguir segundo a palavra do nosso Deus. Sabe qual é a palavra dessa noite? Deus falou com Josué, Deus está falando com você: pode ir para cima do teu inimigo, pode ir para cima do teu problema, pode ir para cima dessa enfermidade em oração, pode ir para cima, porque Deus vai te entregar a vitória. Deus é aquele que está respaldando, Deus é aquele que está confundindo agora os inimigos.
Deus é aquele que pode trazer confusão para os inimigos, na mesma medida da tua fé e da tua obediência. À medida que você eleva o nível de fé e obediência, Deus eleva o nível de confusão no meio dos teus problemas. À medida que você tem mais fé, Deus é aquele que tem então mais confusão no meio das suas enfermidades. Fé e obediência, e Deus vai trabalhando. A gente aumenta o nosso nível de fé, nosso nível de obediência, e Deus vem entrando nas nossas batalhas. Esse é o Deus que nós servimos. Deus vem e impõe medo nos inimigos, e então o povo hebreu começa a ferir os amorreus. O povo está confuso, o inimigo está com medo, e então o exército de Israel entra para a batalha. É aqui que eles entram, com o povo inimigo já confuso, e eles vão entrar. Agora, eles começam a batalhar. O exército dos hebreus começa a ferir o exército dos amorreus. Começa a batalha, agora sim, é sangue derramado, é fio de espada. E os inimigos, percebendo que o exército de Israel estava prevalecendo, qual a decisão que eles tomam? Nós estamos confusos, o exército está prevalecendo sobre nós, nós vamos fugir. A decisão do exército inimigo agora, confuso e começando a ter indícios de perda na batalha, ele então vai começar a fugir. Os inimigos ficam apavorados e começam a bater em retirada. Tem inimigos, irmãos, que se levantam contra a nossa vida, mas Deus vem e intervém de uma maneira tão tremenda que eles vão ter que fugir de nós. O inimigo vai ter que fugir de você, porque ele vai olhar para você e ele vai enxergar quem está por você. Ele vai olhar para você e vai enxergar a presença que você carrega. Ele vai olhar para você e vai entender quem é que batalha por você. Ele vai olhar para você e talvez ele olhe para nós e a nossa aparência é frágil, a nossa estrutura é fraca, mas ele olha para nós e ele não enxerga a nossa estrutura frágil, nem a nossa estrutura fraca, mas ele olha para nós e enxerga o leão da tribo de Judá. Ele olha para nós e enxerga o Deus Todo-Poderoso que vence todas as batalhas. Então, quando o inimigo olha para mim e para você, ele não está enxergando as nossas limitações, mas ele vê quem está por nós. Ele enxerga quem está na nossa retaguarda. Ele enxerga aquele que batalha todos os dias para garantir a nossa vitória. Eu imagino o inimigo naquele terreno de batalha, confuso, atemorizado, porque Deus estava os confundindo, perdendo a batalha, perdendo os soldados caindo mortos. Então eles decidem fugir. Sabe quando a gente passa algumas situações difíceis, inexplicáveis, e alguém se levanta e fala: orei por você, você não sabia, e a enfermidade simplesmente sumiu, o problema simplesmente sumiu? É porque é o problema batendo em retirada, no menor sinal do poder de Deus se manifestando na sua vida. Tem situações que a batalha é ferrenha, mas tem situações que o problema vai ter que fugir. Ele vai ter que fugir, irmãos. Ele vai ter que bater em retirada. Fugiram! Mas Deus tinha um compromisso de uma vitória completa para aquele povo. Estão fugindo, mas Deus tinha um compromisso de uma vitória completa para aquele povo. Porque se o inimigo foge, um dia ele volta. Se o inimigo foge, um dia ele retorna. Talvez mais forte, talvez com outra estratégia, mas Deus é aquele que não apenas afugenta o problema, mas ele destrói completamente o problema. Versículo de número 11, Josué 10, capítulo 10, versículo 11, vai dizer, olha que poderoso, mantém sua Bíblia aberta. E sucedeu que fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras. Olha isso, irmãos. Eles começam a fugir. Deus fala: não, se fugir um dia volta. Não, se fugir, um dia vocês se reúnem de novo e retornam para batalhar contra o meu povo. Vocês estão fugindo? Agora eu vou lançar do céu sobre todos vocês grandes pedras. Eu vim declarar nessa noite para você que Deus está lançando do céu chuva de pedras sobre os teus problemas. Eu vim com uma mensagem para você, Igreja Batista Vida, que Deus hoje está lançando sobre os teus problemas uma chuva de pedras que vem do céu.
Deus é aquele que hoje está intervindo na sua vida e mandando do céu o que for necessário para aniquilar aquilo que tem tirado a tua paz. O que tem roubado a tua paz? Qual o problema que se levantou na sua casa? Deus está falando: eu vou destruir esse problema. Eu vou destruir essa situação que tem roubado a tua paz. Eu vou destruir esse inimigo que se levantou contra a sua família. Eu vou destruir esse problema que tem tentado roubar e minar a tua alegria. Deus intervém e manda do céu pedras. O que são pedras, irmãos? É aquilo que é necessário para destruir o inimigo. Não importa o que seja, Deus manda. Não importa o que é necessário, Deus faz. Deus faz. É inimigo, é problema, é crise. Se prepara. Se prepara. Porque o nosso Deus está enviando chuva de pedras dos céus sobre os problemas. Vamos declarar isso juntos? Levanta sua mão e fala assim: inimigo. Declara com fé assim: problemas. Fala com raiva: crise. Se prepara, porque o meu Deus está enviando nesta noite uma chuva de pedra para te destruir. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Primeiro Deus traz confusão, o inimigo foge. Agora Deus está mandando do céu chuva de pedras para destruí-los. Mas interessante, irmãos, que a gente continua a leitura e a batalha não acaba. Ainda tinham muitos soldados vivos. Eles vão se espalhando por todo o terreno. Eles vão se espalhando por toda a terra. Os soldados estavam vivos. Os reis que lideravam, os 5 reis que se levantaram, ainda estavam vivos. Ainda não tinha sido vitória completa. Veio confusão, amém. Veio chuva de pedras, glória a Deus. Mas ainda tinha inimigo vivo. Ainda tinha resquício de inimigo vivo sobre a terra. Ainda tinha resquício de reis que lideravam vivos em algum lugar. Não era o fim da guerra. Ainda havia-se muita coisa a ser feita. Era dia. A batalha ainda era ferrenha. Deus estava intervindo. Deus estava cumprindo a sua palavra, entregando os inimigos nas mãos de Israel. Mas a noite se aproximava. Era dia, batalha, mas uma hora o dia acaba. E viria a noite. E se a noite chegasse, a probabilidade dos exércitos, dos soldados, dos reis, dos amorreus, se esconderem definitivamente e conseguirem uma fuga completa seria muito grande. Israel estava prevalecendo, mas a noite estava se aproximando, e a noite era um problema, porque na noite o inimigo poderia fugir e não mais ser encontrado. Agora Josué, versículo 12, vai fazer uma das orações mais ousadas de toda a palavra do Senhor. Uma das orações mais estratégicas da palavra do Senhor. Uma das orações mais intrigantes da palavra do nosso Deus. Versículo 12. Olha só. Então Josué falou ao... Josué estava orando. No meio da batalha, a noite estava se aproximando. Os inimigos confusos, pedra caindo do céu. E as pedras caíam e atingiam somente os inimigos. E aí então, está chegando a noite. Josué fala ao Senhor, ora, no dia em que o Senhor estava dando os amorreus nas suas mãos, e disse, na presença de todo o povo de Israel: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. O que é isso, irmãos? Fala assim, é uma oração ousada. Há quanto tempo você não faz uma oração ousada? Há quanto tempo as suas orações estão limitadas pela tua incredulidade? Se a gente crê no Deus do impossível, a gente precisa orar pelo impossível. Se a gente crê no Deus que tudo faz, nós precisamos orar por aquilo que parece impossível aos nossos olhos. Desde quando você não faz uma oração ousada, porque a tua fé está te limitando, a tua pequena fé está te limitando, ou a tua incredulidade está te limitando.
Qual foi a última vez que você fez uma oração ousada diante do Senhor? Uma oração que todo mundo se ouvisse e fala assim, é louco, é doida. Que oração é essa, pastor Flailton? Orações ousadas geram resultados inexplicáveis. Orações ousadas geram manifestações sobrenaturais. Orações ousadas atraem o extraordinário de Deus. Oração simples, resultados comuns. Orações ousadas, resultados inexplicáveis. Se anoitecer, o inimigo foge. Deus! O inimigo está fugindo, a noite está se aproximando. Deus! Para o sol, só um pouquinho. Para a lua, só um pouquinho. Estende esse dia para que a gente consiga terminar essa batalha e destruir completamente os inimigos. Deus! Para o sol, só isso, Deus. Deus, para a lua, é só isso que eu estou pedindo, Senhor. É só isso, meu Deus. Para tudo. Para o sol. Meu Deus. O que é isso, irmãos? Igreja, para de limitar a sua oração por causa da sua incredulidade. Sai daqui nessa noite entendendo que você tem o direito de fazer orações ousadas. Você tem o direito, pastor Wallace, de fazer orações ousadas. Tem o direito, pastor Wallace, de fazer orações ousadas. É tempo de orações ousadas, porque se Deus fez, Ele ainda pode fazer. É tempo de orações carregadas de fé, e não é pouca fé não, é muita fé. É tempo de orar por aquilo que parece impossível, é tempo de orar por aquilo que parece difícil, é tempo de fazer orações por algo extraordinário, porque se meu Deus já fez, Ele é poderoso para fazer de novo. Aleluia, aleluia. Me permita te dizer, você só não ora por algo extraordinário porque não acredita que ele seja possível. Se você não ora por algo inexplicável, é porque você não acredita que o inexplicável possa acontecer. Se você acredita nessa palavra, ela está repleta de coisas inexplicáveis. Se você crê nesta palavra, ela está repleta daquilo que o homem não tem capacidade de discernir e explicar, mas é possível. Ele fez e Ele ainda pode fazer de novo. Jesus disse, se creres, o que é, pastor Severino? Tudo é possível ao que crê. Só que a gente faz oração sem crer, irmãos. Quantas vezes você orou sem crer? Porque se a gente crê, irmãos, Deus não vai só mandar pedra do céu, não. Ele pode fazer algo ainda muito maior. Sol, para. Lua, fica quietinha aí, lua. Como assim? Como assim, irmãos? Eu fui estudar um pouquinho hoje à tarde sobre isso. E tem um físico e teólogo que eu sigo, que eu gosto muito do conteúdo dele, chamado Adalto Lourenço. Faleceu ano passado, aos 66 anos, por causa de um infarto. Um dos maiores estudiosos e referências em teologia, física e química do nosso Brasil, professor Adalto Lourenço. Se você não conhece, comece a seguir e a digerir os conteúdos dele. Incrível. E aí, estudando um pouco, junto com o professor Adalto Lourenço, que é uma grande referência de estudo para mim, ele vai mostrar em uma das suas aulas acerca de Josué capítulo 10. E ele vai explicar através da física tudo o que aconteceu em Josué capítulo 10, tremendo. Especificamente sobre esse momento que Deus estava respondendo à oração de Josué. E aí, para isso, ele começa a explicar sobre como que funciona o universo. Ele vai então e pega a Terra como exemplo. A Terra tem dois movimentos, são os movimentos fundamentais: rotação e... Todo mundo é bom de geografia, todo mundo é bom de física. Rotação e translação. Na rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Translação, ela gira em torno do Sol. E aí então ele cita sobre alguns problemas de teorias que existem
Existem duas teorias principais sobre a movimentação dos astros. A primeira é a teoria heliocêntrica, onde os astros giram em torno do Sol, os planetas giram em torno do Sol, o Sol é o centro. E existe uma outra que é a geocêntrica, onde os astros giram em torno da Terra, a Terra é o centro. Agora é interessante que na física, tanto a visão heliocêntrica quanto a geocêntrica, existe o mesmo tipo de alinhamento dos astros. Então não importa, Deus está em todas as coisas e construiu tudo de forma perfeita. Não importa se o homem está criando uma teoria X ou uma teoria Y, elas se convergem para um fato só: tudo está em perfeito alinhamento. Isso nos mostra que o universo é perfeito, milimetricamente calculado. Tempo e espaço está no seu devido lugar. Cada segundo, fração de segundo, milissegundo, está colocado e posto na ordem correta. Cada coisa no seu espaço, cada coisa no seu lugar. Tudo está numa construção extremamente perfeita. Aí então a teoria mais aceita hoje, que é a TDI, Teoria do Design Inteligente, é mostrando que há uma mente inteligente e poderosa para arquitetar tudo isso, a saber, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, olhando para toda a construção do universo, a gente vai entender sobre todas as movimentações, independente da teoria. Mas é necessário olharmos, porque Josué estava pedindo para que o sol parasse, para que a lua parasse. E se isso acontecesse de forma isolada, somente sol, somente lua, haveria uma catástrofe a nível de todo o universo. Porque não adianta tirar uma peça, uma pequena engrenagem, todo o sistema entraria em colapso. Mas então nós vamos entender como que isso poderia acontecer, visto que a lua, girando ao redor da terra, ela tem uma velocidade aproximada de cerca de 1000 km por hora. A lua, girando em sua órbita ao redor da terra, ela está em uma movimentação de 1000 km por hora. A terra, por sua vez, na sua órbita de rotação, girando no seu próprio eixo, ela está numa velocidade aproximada de 1700 km por hora, medindo da linha do Equador. Informação importante para você guardar. Mas isso tudo converge na excelência, no poder e na grandiosidade do nosso Deus. Então nós temos agora lua, terra girando agora ao redor do sol. A velocidade aproximada é de 105 mil quilômetros por hora, da terra girando ao redor do sol, no seu movimento de translação. Tudo milimetricamente calculado. Quando nós pegamos o sistema solar, o sol e o sistema solar, girando em torno do centro da Via Láctea, da galáxia, nós temos uma velocidade aproximada de 900 mil quilômetros por hora. Quando nós pegamos a Via Láctea, ela não é estacionária, ela também está em movimento em relação ao cosmos. E então a Via Láctea como um todo está numa velocidade de 2,2 milhões de quilômetros por hora. Tudo colocado em seu devido lugar. 1 quilômetro a mais, 1 quilômetro a menos, colapso. Mas Josué está pedindo para Deus: para o sol, para a lua. Eu imagino Deus olhando, dando uma risada. É, meu filho, só o sol e a lua? Mas eu criei tudo perfeito, e se eu fizer isso, o colapso acontece em todo o universo. Josué, Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor falou que entregaria nas nossas mãos. O Senhor disse que a vitória seria completa, Senhor. E para isso a gente precisa de mais um pouquinho de horas nesse dia. Oração ousada. Tem uma palavra, Senhor. O que o Senhor pode fazer? Parar o sol? Parar a lua? Eu te pergunto nessa noite, o que parou? A terra? O sol? A Via Láctea? Não foi a terra que parou. Não foi o sol que parou por causa de um filho. Não foi a lua que parou por causa de um servo. Não foi o sistema solar apenas que parou por causa de uma palavra. Nem a galáxia. Deus parou o universo para que o povo dele tivesse vitória completa. Deus parou o universo por inteiro, porque não pode parar apenas uma parte, senão tudo colapsa. Mas Deus é um Deus todo-poderoso que fez, e Ele ainda é um Deus que faz. Ele parou tudo para que a vitória chegasse. Aleluia. Nunca houve na história um dia como aquele. Nunca houve. Versículo 14, coloca por gentileza. Nós já vamos fechar.
e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Aleluia. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por eles. Eu tenho uma notícia para você, Igreja Batista Vida: há um Deus que peleja por você. Há um Deus que tem uma palavra sobre a tua vida e sobre a tua casa. Nenhum mal sucederá sobre a tua família. Há uma palavra que ecoa do céu sobre a tua realidade. Tua realidade hoje pode ser de aflição, mas tem bom ânimo, porque aquele que venceu o mundo te dá a vitória também nessa noite. Eu tenho uma palavra para você, Igreja Batista Vida. Deus fez aquilo que era necessário para a vitória chegar. O que é que você precisa hoje? Faça uma oração ousada e você verá aquele que fez fazendo nesta noite também sobre a tua história. Aleluia. Não tem meio termo, irmãos. Hoje a gente anda com Deus, hoje a gente anda por conta própria. Quer andar com Deus? Ele pode parar até o universo se for preciso. Agora, sabe como que eu fecho essa mensagem? Ele parou o universo para Josué, e a vitória veio sobre ele por uma batalha. Mas ele também mandou o seu filho. Porque Deus é um Deus de vitórias completas e não parciais. Deus é um Deus de vitórias completas e não parciais. Para Josué ele parou o universo. É legal, é top, é difícil demais aos nossos olhos. Mas para resgatar a sua vida e te garantir uma vitória que não é nessa terra, mas é para toda a eternidade, ele enviou o seu filho. Ele já fez. Sabe para quê? Para dizer para você hoje: eu vou enxugar as tuas lágrimas nessa noite. Tudo que era necessário fazer eu já fiz. O último sacrifício eu já fiz. O último derramamento de sangue eu já fiz. Para que a vitória sobre a sua vida fosse completa. Você entrou aqui nessa noite chorando? Há um Deus que pode hoje enxugar as tuas lágrimas. Há um Deus que pode confundir os teus inimigos. Há um Deus que pode derramar chuva de pedras dos céus. Há um Deus que pode parar o universo. Mas também há um Deus que entregou o seu único filho para te salvar. Deus fez. Deus ainda faz. Fica sobre os seus pés, eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração. Hoje é noite de orações ousadas, irmãos. Porque talvez você carrega um problema há tanto tempo. Talvez você carrega há tanto tempo as afrontas de um inimigo que está te rodeando, está te sitiando. Mas hoje a gente está entendendo pelo poder da palavra que o nosso Deus é ilimitado. O nosso Deus é ilimitado. O nosso Deus faz o que for necessário para poder intervir na nossa realidade. Basta orar, basta crer. Coloca a mão no seu coração. Apresenta diante dele agora a sua oração mais ousada. Uma oração que você talvez nunca fez. Faz hoje nessa noite. Eu estou aqui te encorajando pelo poder da palavra do nosso Deus. Pode fazer hoje essa oração. Há um ambiente, um céu liberado, aberto sobre esta igreja hoje, para que você possa elevar as suas palavras e pedir aquilo que é impossível. Oh meu Deus, nós estamos hoje aqui na tua presença, meu Deus. Mas muitas das vezes, muitos estão aqui, Pai, com tantos problemas, derramando lágrimas por causa de situações, de aflições. São inimigos que se levantam a todo tempo, nos cercam, tentam nos destruir, tentam nos parar, tentam nos intimidar. Mas hoje a tua palavra vem e nos aponta um destino de esperança. A tua palavra hoje nos diz e nos mostra: há um Deus todo-poderoso que pode mandar do céu chuva de pedra, um Deus que pode parar todo o universo por nossa causa. Há um Deus, há um Pai que entregou o seu único filho por nós. Oh Deus, meu Deus, estamos aqui, Senhor, na tua presença. Pai, a nossa oração nessa noite é uma oração ousada. É uma oração que talvez nunca fizemos. Mas hoje a nossa fé é renovada, a nossa fé é elevada, para entender que o Senhor tudo pode.
Assim como o Senhor fez lá na vida de Josué e o povo do Senhor, faz hoje de novo, Senhor. Faz hoje de novo, Senhor. Derrama a tua glória hoje de novo, Senhor. Meu Deus, que venha a vitória completa sobre a vida desse homem, que venha uma vitória completa sobre a vida dessa mulher. Oh meu Deus, nós sabemos, a batalha só termina quando o inimigo está aniquilado, a batalha só termina quando o inimigo já foi destruído, até lá a batalha não para. E hoje, Pai, é noite de vitória, hoje é noite de vitória sobre o teu povo, porque se o Senhor fez, o Senhor faz. Se o Senhor fez na vida do povo, o Senhor faz hoje. Levanta a tua voz, irmãos, faz a tua oração a Deus, apresenta a Ele esse problema. Há um Deus todo-poderoso aqui nesta casa, há um Deus todo-poderoso aqui nessa noite, para poder vir e derrotar esse inimigo que assombra a tua vida. Meu Deus, meu Deus. Mesmo que bradado o tema sou contigo, eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz voltar muitas fontes em meio ao deserto, haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. Depois que Deus para tudo, Deus aponta para Josué e fala assim: Josué, eu atendi a sua oração, parei tudo. Olha, o sol está parado, olha, a lua está parada, agora luta. Josué, eu já parei tudo, o universo está parado, Josué, agora luta. Fala com quem está do seu lado e fala assim: a presença já está aqui, agora luta. Fala assim: você já tem a palavra, agora luta. Deus está falando: Josué, eu já fiz a minha parte. A gente está numa campanha falando: Deus fez, Deus faz. Ele está fazendo essa noite. Agora luta, agora luta. Ei, homem e mulher de Deus, agora luta, agora termina, agora luta. Em resumo, os reis, os amorreus entram em cavernas. Josué manda colocar uma pedra em cada caverna, tranca eles lá dentro. Que agora Josué entendeu: Deus já fez o que eu precisava, Ele já respondeu minha oração ousada. Agora é comigo, agora eu vou para cima, agora eu não paro mais, agora eu vou para dentro. E aí agora ele manda tampar, prender os reis dentro das cavernas. Com o exército eles vão e terminam de matar todos os soldados, porque Deus vem e faz, Ele para o que for necessário, Ele faz o que for necessário. Mas a última batalha Ele vai dar força para você vencer. A última batalha Ele vai colocar a arma e dar força nas tuas mãos, para que você possa vencer. Contra a batalha do pecado Ele te dá uma palavra, mas quem arranca da sua vida é você. Um inimigo que se levanta, ele te dá força, estratégia e tudo mais, mas quem vai para cima é você. Luta, Josué, luta. Ele vence, destrói os soldados. Aí ele vai lá e fala assim: arranca as pedras das cavernas, eu quero os reis, eu quero os cabeças dos inimigos. Traz então 5 reis na presença de Josué. Josué fala assim: agora é hora de mostrar para todo mundo o que nós fazemos com o inimigo. Pendura os 5 no madeiro, e aproveitando que o sol está parado e a lua está parada, deixa eles o dia todo. Você vai vencer, irmãos, essa vitória, essa batalha. Você vai vencer essa batalha. Você vai receber uma vitória tão grande que ela virá como um estandarte de Deus sobre a sua vida. Você vai levantar uma bandeira e falar assim: eu estou aqui testemunhando do tamanho do poder de Deus sobre a minha história. Haverá testemunhos inexplicáveis nos próximos dias. Haverá testemunhos incríveis nos próximos dias. Então vai para cima e luta, porque Deus hoje já liberou a palavra. Agora é contigo, vamos lutar. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: vamos lutar,
Vamos batalhar? Então vamos para cima do inimigo. Vamos, Batista Vida. O inimigo não pode te resistir. Deixa eu esclarecer mais para você. A enfermidade não pode te resistir. Essa confusão no teu casamento não pode te resistir. Esse inimigo que se levantou te afrontando não pode te resistir. Esse problema com drogas que estão estourando os teus filhos não podem te resistir. Esse demônio que se instalou na tua casa não pode te resistir. Essa depressão que está na tua cabeça não pode te resistir. O inimigo vai cair hoje para a glória do nosso Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor bem forte. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, ele faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Cadê você que hoje quer entregar a sua vida a Jesus? Vem aqui, eu quero orar por você. Você veio aqui e hoje é a noite da sua decisão. A maior entrega Deus já fez por você, entregando o Filho dele pela sua vida, para que você fosse salvo. Mas como eu disse, Deus faz uma parte. A outra parte quem faz somos nós. E hoje é a noite de você tomar uma atitude, vir aqui à frente, entregar a sua vida a Jesus. Eu quero orar por você. Hoje é uma noite de mudar a sua vida completamente. Vem aqui na frente, o primeiro já está aqui. Cadê o segundo? Cadê a segunda? Deus está te chamando hoje para recomeçar algo na sua vida. Talvez você um dia já levantou sua mão e entregou sua vida a Jesus, mas hoje é noite de recomeçar. Deus está te chamando, vem para o altar, vem recomeçar hoje. Eu liberei uma palavra sobre a tua vida e agora você vai vencer as tuas batalhas. Eu serei contigo, não temas. Vem cá para frente, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus, tem mais um irmão chegando. Onde está você? Onde está você que hoje quer entregar sua vida a Jesus, se reconciliar com Ele? Glória a Deus, aleluia. Tem mais uma criança chegando aqui, mais uma jovem chegando aqui. Bem, irmãos, não dá tempo de pensar mais. Hoje é uma entrega ousada também. Você já fez uma oração ousada, Deus já liberou o impossível sobre a tua vida, e agora é hora de você fazer a tua melhor entrega no altar, entregar a tua vida. E eu tenho certeza que Ele vai abrir os caminhos para você. O Deus que fez é o Deus que faz. Há mais alguém? Aleluia. Há mais alguém na galeria? Sai do seu lugar, irmãos, não perde essa oportunidade. O Deus que para o universo, ao Deus que vence a morte, está te chamando hoje para o altar dele, para recomeçar algo na sua história. Porque a maior vitória não é batalha na terra. A maior vitória é o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a maior vitória de qualquer ser humano. É o nosso nome estar escrito no livro da vida. E nesse livro o único digno de abrir, de selar o teu nome nele, é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Aleluia. Toda a igreja em oração.